Fala pessoas, sejam bem-vindos ao 4Cast. Iniciamos a nossa temporada 2025 trazendo pessoas extraordinárias e hoje eu vou conversar com uma pessoa aqui que a voz dela já dá vontade da gente pegar a tecnologia e colocar no colo, porque é uma voz doce e suave. Estou aqui com Celina. Seja bem-vinda, querida, ao nosso podcast da 4 Tecnologia. Obrigada, Theo. Obrigada pelo convite. Estou extremamente honrada e feliz de estar aqui com vocês. E abrindo, né, o ano de 2025. Boa. E eu acho que vai ser um ano, assim, da gente fazer muitas coisas bacanas. Exatamente. Deixa eu falar para vocês quem é. Eu vou pegar aqui, porque assim, o estagiário, ele faz um trabalho maravilhoso, que é preparar uma pauta, e quando ele coloca todo o peso da carga de profissionalismo, eu gosto muito de falar. Deixa eu apresentar para vocês. Olha, hoje no 4Cast temos o prazer de receber Celina Nakayama, uma especialista em soluções da Microsoft com foco em acessibilidade e tecnologia para a inclusão. Celina atua na Microsoft desde 2017, onde atualmente é Modern Work Solution Specialist. Sua trajetória inclui experiências como gerente de sucesso do cliente, gerente de projetos, além de participações em eventos importantes como boas práticas em compras públicas. É isso mesmo, mas eu acho que na Microsoft você está desde 2014? 2013. Esse ano eu completo, Theo, 12 anos na Microsoft. Uau, sensacional. Posso só voltar um passinho atrás? Pode. Na minha apresentação? Sim, não, agora isso aqui foi o que o estagiário fez e que está errado. Agora eu quero saber de verdade toda a sua trajetória até aqui. Ótimo, então deixa eu dar um passinho atrás. Isso aqui é um podcast, então não necessariamente todas as pessoas poderão nos ver. Sim. Posso fazer minha audiodescrição? Pode. Bom, vamos lá. Para quem não pode nos ver, eu sou uma mulher de descendência japonesa. Uau. Tenho cabelos pretos na altura do ombro, uso um óculos de grau de uma armação escura. Hoje estou vestindo uma roupa branca com um lenço estampado branco e azul. Estou extremamente feliz em estar aqui com vocês hoje. Eu gosto de começar fazendo uma audiodescrição justamente por isso, porque nem todos podem nos ver. E não necessariamente porque ela tem alguma deficiência visual. Ela pode estar no carro ouvindo esse podcast, né? E não está vendo aqui o nosso vídeo. Cara, que sensacional. Eu fiquei arrepiado quando você começou a fazer isso, essa preocupação. E você carrega isso hoje? Sempre onde você está? Você sempre está pensando dessa forma? Sempre eu penso dessa forma. E são coisas que a gente aprende, né, sobre acessibilidade. Mas a gente ainda vai falar de acessibilidade. Vamos sim. Eu quero conhecer um pouco, Celina, da sua trajetória, porque assim, a gente te conhece como a Celina da Microsoft, mas a Celina, ela já existe antes de Microsoft. E conta pra gente um pouco como é que foi essa sua trajetória até aqui. Bom, vamos lá. Eu já tenho uma trajetória longa, né? Não, a gente não fala idade, porque assim, a gente, por favor, a gente não tem problema. Jovens, entendeu? Eu tenho 22 anos. Então vamos lá, eu tenho 30 e poucos anos de experiência profissional. Uau. Mas eu acho que a minha trajetória começou bem antes, né? Com uma menina, uma jovem, que tinha lá seus 12 anos, mais ou menos. Como diz um amigo meu, eu sou uma VIP, vinda do interior do Paraná. Você é do Paraná? Sou do Paraná, eu sou paranaense. Nasci no interior do Paraná. Desculpa, qual cidade do interior do Paraná você nasceu? Eu nasci em Arapongas. Arapongas, caraca. E é uma cidade vizinha a Londrina, né? E eu cresci em Londrina. Então, eu sou de uma família de descendência japonesa, só para você saber. Eu aprendi a falar e a minha alfabetização começou no idioma japonês. Uau. Eu fui aprender a falar o português a partir de uns 3 anos de idade. Até então, eu só falava japonês. E aí, tanto que quando eu comecei a alfabetização, eu fui alfabetizada nos 2 idiomas, tanto no português quanto no japonês. Eu frequentava as 2 escolas, uma de manhã e outra de tarde. Mas, enfim, e aí depois, eu tinha uns 12 anos, eu estudava em escola pública, e eu sempre quis muito aprender o inglês,
porque eu tinha para mim que o inglês ia ser um diferencial e que aquilo ali poderia mudar a minha vida. E eu morava em Londrina, eu morava num bairro da periferia, não tinha telefone fixo em casa. A gente é da época ainda do analógico, né? E eu vi uma vez na televisão a propaganda de uma escola de inglês que estava começando suas atividades em Londrina e que eles estavam, então, num processo de selecionar pessoas para ceder bolsas de estudo. Falei, eu vou lá. Mas precisava ligar. Falei, bom, eu não tinha telefone em casa, peguei uma ficha de orelhão, liguei, meus 12 anos, fui lá, liguei, falei, olha, eu quero fazer esse curso de inglês. Cheguei em casa, falei, mãe, eu consegui uma bolsa de estudo de inglês, eu só preciso agora da passagem de ônibus para eu ir lá e aprender o inglês. Uau. Eu acho que ali começou, porque o inglês foi um diferencial para mim, porque com o inglês, depois eu vim para Brasília aos 14 anos, me mudei para Brasília com a minha família, continuei estudando o idioma e tudo mais, enfim. E ao longo da minha carreira, eu me formei em processamento de dados, trabalhei em diversas empresas, e em um dado momento eu fui trabalhar nas Nações Unidas, eu trabalhei no PNUD, no escritório do PNUD aqui no Brasil por 11 anos. E consegui também porque falava o inglês, né? Então, acho que ali já foi uma coisa que me ajudou a deslanchar. Do PNUD, eu fiquei 11 anos e aí eu tirei um ano meio sabático para me atualizar, para voltar ao mercado. Então, fui focar em certificações. Mas no PNUD, o seu foco era TI também? Era TI. A minha vida inteira, né, profissional foi como TI. Tá. Eu comecei já a trabalhar desde o primeiro semestre da faculdade, já consegui um estágio, enfim, dali fui indo. No PNUD também, durante a minha trajetória no PNUD, eu tive a oportunidade de fazer um curso de mestrado. Então, eu fiz um mestrado em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, que também me ajudou a abrir um pouco mais a cabeça que a tecnologia por si só, ela não vale de nada se você não tiver as pessoas, se você não tiver justamente a gestão daquele conhecimento, como é que você compartilha o conhecimento, como é que você promove o conhecimento, né? E aí, enfim, depois saí do PNUD, tirei um ano para focar em atualizações, em certificações e fui para a parte de gerência de serviço. Então, foi tirar certificações de ITIL, de COBIT. Só que eu pensei, se eu ficar só no Foundation, eu estou igual a todo mundo. Uau. Eu tenho que me diferenciar. E aí fui buscar me aprofundar mais. Então, fui para o ITIL, fui para certificações de ITIL Practitioner. Falei, poxa, mas depois do Practitioner tem o ITIL Manager. E aí fui para o ITIL Manager. Então, em um ano, eu me dediquei nessas certificações. Trabalhei durante 4 anos no FNDE como consultora e no FNDE trabalhando com projetos que hoje você vê esses projetos rodando, né? E que dá muito orgulho de ter trabalhado. Por exemplo, esses ônibus escolares amarelos que a gente vê, o escolar, é um projeto do FNDE, que é o Caminho para a Escola. Então, um dos projetos da FNDE era o Caminho para a Escola. Tinha o projeto da merenda escolar, que era justamente para fazer a distribuição de recursos para a merenda escolar. Programa Nacional do Livro Didático, que são projetos que ainda rodam até hoje, né? E de lá, então, eu cheguei na Microsoft em 2013. Uau. E estou aqui já há quase 12 anos. Quase 12 anos. Eu lembro que meu primeiro contato com você foi ali em ano de 2015, quando a gente estava falando bastante sobre Office 365 ainda. E aí você já falava com a propriedade assim, sobre a transformação que essas tecnologias poderiam promover na vida das pessoas. E aí ver hoje você falando sobre essa questão de acessibilidade me faz olhar para toda a sua trajetória, e sua trajetória sempre teve muito focada nessa parte social, né? Porque você foi do PNUD, foi do FNDE e agora está falando de inclusão na Microsoft. Como que é isso para você? Theo, todo o trabalho que eu faço, o que eu vou fazer,
Eu procuro entender o que aquilo ali vai trazer de benefício lá na ponta. Quem que vai ser beneficiado com aquilo? Não é simplesmente uso da tecnologia pela tecnologia. Um cliente que vai utilizar a solução da Microsoft. Ótimo, né? Ela pode ter uma maior produtividade, ela pode ter um crescimento nos seus números, tá? Mas e lá na ponta, quem vai se beneficiar disso, né? E eu acho que isso eu aprendi desde a época que eu trabalhei no PNUD, né? Minha filha costuma dizer de vez em quando que algumas ações que eu faço, ela falou assim, lá vem o espírito de ONU da minha mãe. espírito de ONU da minha mãe, né? Das Nações Unidas. Lá, eu lembro na época ainda do PNUD, final dos anos 90, os anos 2000, 2001, a gente estava fazendo a implementação de um RP. Isso, na época, era totalmente inovador, porque não tinha ainda muita utilização de RP. Implementar RP hoje ele já é traumático. Imagina nos anos 2000, né? A gente não tinha consultor aqui no Brasil para nos apoiar. Então, vinham consultores de fora, não falavam nem português. Na época, os consultores confundiam o que era CEP, CPF e CPMF. Na época, tinha o CPMF. Olha a loucura que era. Enfim, a gente trabalhando loucamente, aquela coisa de RP, de vir à noite trabalhando e tudo mais. Um dia a gente exausto. O nosso representante residente na época chamou, era o representante da ONU no Brasil, falou assim, vocês sabem por que vocês estão trabalhando tanto? Falei, porque a gente tem um prazo, a gente tem coisa para entregar, a gente tem esse projeto. E não. Você tem que pensar lá na frente. Você sabe, vou perguntar de novo, você sabe por que vocês estão trabalhando tanto? Falei assim, bom, agora eu já não sei mais, né? Você falou que não é isso. Falou, não. Um dos objetivos da ONU é o quê? Acabar com a fome no mundo. Uau! Então, o trabalho que vocês estão fazendo aqui é para lá na frente a gente conseguir acabar com a fome no mundo. Que chave Aquilo para mim poderosa. foi um estalo. Falei assim, poxa, então tudo que eu vou fazer, eu tenho que ver lá na frente. O que sempre tem um propósito. Tem um propósito. Qual o propósito desse trabalho que eu estou fazendo, né? E aí a acessibilidade também veio com esse mesmo estalo, né? E isso está muito conectado, Theo, por exemplo, hoje, há 12 anos na Microsoft, conectado com a missão da Microsoft. Qual que é a missão da Microsoft? Empoderar todas as pessoas a conquistar mais. Uau. E quando a gente fala todas as pessoas, são todas as pessoas. Se eu excluir um grupo de pessoas, não incluir, eu não estou atingindo a minha missão, eu não estou cumprindo a minha missão. Uau. E aí a acessibilidade está muito conectada com isso, né? E como é que você vê hoje a tecnologia como uma ferramenta, o poder da tecnologia para a inclusão? Como é que você tem essa visão hoje? Está totalmente conectado. Né? Na verdade, a tecnologia, até de tecnologias muito mais remotas, ela já tinha um foco da inclusão. Você sabe por que, por exemplo, Alexandre Graham Bell inventou o telefone? Não. É porque a mãe dele tinha uma deficiência auditiva e ele precisava de alguma forma se comunicar com a mãe dele. E aí, no final, ele acabou inventando o telefone. Então, qual foi o foco dele? A acessibilidade. E é uma tecnologia que é usada até hoje. A máquina de escrever. A máquina de escrever, ela foi inventada por um homem que era casado com uma mulher que começou a perder a visão. E essa mulher era uma escritora. E com a perda da visão, ela tinha dificuldades em escrever. Poxa, eu preciso arrumar uma forma da minha esposa continuar escrevendo sem ser com uma caneta, enfim. Então, surgiu a máquina de escrever, que, lógico, depois teve as suas evoluções e tudo mais, né? Então, eu aprendi que as tecnologias que são com foco em acessibilidade são tecnologias que depois ela é utilizada por um público muito maior, que não é o foco só em acessibilidade. Sensacional.
E hoje, assim, quais são os projetos que a Microsoft está fazendo, né, que você julga, né, os principais focados nessa parte de acessibilidade? E, inclusive, eu tenho visto muito a questão das suas apresentações, suas palestras falando do Copilot, muito focado nisso. Mas hoje, dentro da Microsoft, quais são as iniciativas focadas nessa parte de acessibilidade? Na verdade, eu acho que a gente não tem necessariamente projetos focados em acessibilidade. Por quê? Quando a gente fala de soluções Microsoft, a acessibilidade, ela está desde lá do início. Uau! Então ela já é pensada. Já é pensado. A gente fala que para você ter uma solução acessível, ela tem que ser acessível desde o design dela. Você não pode pensar na acessibilidade só quando você já tem um produto pronto, assim, que meio que você vai estar adaptando que você vai se adaptar, né? Então aí já começa a questão da diversidade lá no início. Então nos nossos times de design dos produtos e tudo mais, a gente tem uma diversidade enorme de pessoas. Então pessoas com vários tipos de deficiência, né? Pessoas com autistas, a gente tem pessoas cegas, a gente tem pessoas surdas com dificuldade motora. Essa diversidade traz, então, a acessibilidade de forma nativa para os nossos produtos. Isso não é recente, isso desde a época do Windows 11, a gente já tinha configuração de acessibilidade no Windows, né? Lógico, isso foi melhorando ao longo do tempo, mas isso não é de hoje, isso já desde há muito tempo. Sensacional. E com relação a Copilot, hoje, como que essa parte de adoption que você tem liderado junto à frente de muitos órgãos, né, no governo federal, como é que você tem comunicado isso para os órgãos, né? Porque a gente está falando de uma tecnologia nova, né, que gera muito impacto, mas que a gente enfrenta, né, por parte do usuário lá na ponta, dos nossos clientes, um pouco de receio. E a gente tem quebrado isso bastante, né? A Microsoft tem investido bastante na parte de comunicação, né, nessa parte de incentivos para que o cliente conheça a tecnologia, mas como tem sido hoje essa sua jornada com o Copilot dentro do governo federal? Também quebrar barreiras, né? Eu acho que quando eu falo com o meu cliente sobre os benefícios da inteligência artificial, eu acho que, lógico, o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é a melhora na produtividade dele. Né? Então, como é que você consegue fazer mais coisas num tempo menor? E esse tempo que te sobra, você vai focar em outras coisas que são mais importantes. Mas o outro foco de novo, voltando a pensar lá na frente, né? Se você fizer essa entrega mais rápida, como que isso vai beneficiar o cidadão lá na ponta? Porque hoje eu estou atendendo o meu, digamos, o território que eu atendo é o território de setor público, de governo federal e de educação também, né? Então, quando a gente fala com os clientes sobre o uso do Copilot, falou assim, olha, você, por exemplo, é de uma área de compras, você tem que escrever um termo de referência, você tem que preparar todo o material para publicar um edital. Se você fizer isso mais rápido, você vai conseguir contratar mais rápido e você vai levar mais rápido a solução para o cidadão. Uau! Então, pensando lá na ponta, né? E aí, te dá um estalo. Bom, então não é simplesmente melhorar o meu dia a dia, particularmente. Não, você vai melhorar o dia a dia de milhares de cidadãos. Celina, você participou de eventos focados nessa parte de boas práticas em compras públicas. O que você trouxe de aprendizado participando desses eventos? O evento, especificamente de boas práticas em compras públicas, ele foi organizado pela Central de Compras do MGI. Qual que é a missão da Central de Compras? Apoiar todo o governo, seja ele federal, estadual ou municipal, a ter atas de registro de preço para acelerar os processos de contratação. Né? Essa é a missão deles. Então, e se a gente leva lá a mensagem da inteligência artificial, de como isso pode acelerar ainda mais, eu acho que todo mundo ganha em escala.
Ou seja, então você vai poder apoiar para que governo federal, estadual e municipal possam contratar de uma forma mais rápida e atender o cidadão na ponta, de novo. Sensacional. Tá? E você está trabalhando ali no núcleo. Então, se ali no núcleo, o núcleo que está trabalhando entende a importância do uso da inteligência artificial, eu falo que ali a missão daquele dia foi cumprida. Né? Sempre com a visão, pensando, que já é um drive que você traz, pensando sempre lá na frente. Lá na frente, exatamente. Aqui nesse podcast a gente recebeu uma chuva de críticas, né? Porque a gente estava com muitos homens dentro desse podcast. Era só homem na tecnologia. E aí eu quebrei essa barreira e a gente trouxe uma primeira convidada aqui, que foi a Amanda, que foi uma pessoa maravilhosa, compartilhou bastante com a gente. Mas eu queria que você contribuísse também para as mulheres que, de uma certa forma, querem ingressar na área de TI, como elas começam? Por onde começar? Qual a dica que você pode dar para esse público para que queiram ingressar na área de tecnologia, Celina? Ótimo. De novo. Só um pouquinho, só fazer um corte aqui, pessoal. Estou aqui ajudando vocês, meninas, então, por favor, deem like bastante nesse podcast aqui. Vai lá e curta todas as postagens que a gente fizer desse conteúdo, porque a gente está aqui trazendo pessoas excelentes para poder compartilhar conteúdo com vocês. Obrigada pelo pessoas excelentes. Eu acho que você incentivar e motivar mulheres a entrar para a área de tecnologia hoje é essencial, né? E você tem que fazer isso com intencionalidade. Boa. De novo, eu vou dar um passo atrás. Eu acho que para a gente ter mais mulheres na tecnologia, a gente tem que começar com as meninas, com as crianças. Você tem também uma filha, tem um filho e uma filha. Eu também tenho uma filha. E assim como várias pessoas que estão assistindo aqui, a gente tem irmãos pequenos, irmãs, filhas, né? E eu acho que a diferença começa com o incentivo que você dá desde criança. O que geralmente os pais costumam dar de brinquedo para os meninos? Certo. Um carrinho, um Lego, um trator, ferramentas, certo? E as meninas, o que elas ganham de presente? Boneca, panelinha, uma tábua de passar, uma vassoura, né? Um bebê para cuidar. Ok, não tem problema. Mas por que elas também não são incentivadas com Lego, com quebra-cabeça, com uma ferramenta? Isso ajuda a formar a criança para o que ela vai ser quando crescer. Certo. Né? Então, ou seja, se desde criança você incentiva para um raciocínio lógico, usando um quebra-cabeça, montando um Lego. Então, eu acho que começa lá na base, ainda quando criança. Eu acho que esse é o primeiro passo. E hoje, eu acho que é desmistificar que as mulheres elas são de humanas e os homens são de exatas. Eu acho que, como a gente fala, né, todo mundo pode ser o que quiser. Sim. E a gente não pode se limitar a isso. Exatamente. Né? E incentivar, eu acho que desmistificar. E uma coisa que eu acho que a mulher ela tem muito essa questão do raciocínio lógico, só que talvez não saiba. Sim. Né? E eu acho que o raciocínio lógico na área de tecnologia é o que a gente precisa, porque no final do dia você tem que encaixar tudo para resolver um problema. O papel da tecnologia é resolver problemas. Resolver problemas, certo. E a mulher tem muito disso. Pensa, raciocínio lógico que a mulher tem que ter para cuidar do seu dia a dia. Consegue abrir diversas caixas fechando ali e resolver. Então, eu acho que você realmente incentivar, né, e falar que parar de falar que isso não é coisa para mulher. Eu acho que tem que ser intencional mesmo. Então, por isso que tem que ter programas de capacitação, programas de incentivo. E as empresas também têm que abrir espaço. Então, e na Microsoft, acho que a gente tem isso bem bacana. Foi um trabalho que foi feito, eu acho que de uma forma espetacular, pela Tânia, que foi a nossa presidente até o final do ano passado, que é a intencionalidade de você trazer mulheres para a tecnologia. Né? Então, você tem que ser intencional. Agora, uma coisa que muito me chama a atenção é o nível de competência técnica que todas as minhas convidadas, né, que vieram aqui nesse podcast carregam.
eu vi de você falando aqui pra gente, com 12 anos, você já tomou a iniciativa de querer fazer inglês porque você pensava que aquilo ali poderia ser o seu diferencial no futuro. Nessa questão da capacitação, né? Você falou, né? Do seu curso superior, das suas especializações e certificações. Quais as certificações que hoje você possui, Celina? Eu tenho as certificações essas do IT, então eu tenho as certificações da Microsoft, né, de trabalho moderno, as do Office, e assim, na Microsoft a gente não para de estudar, não para de aprender, né? Tanto que a gente tem também, todo mês a gente tem ali trilha, né? uma trilha de conhecimento que a gente precisa cumprir. Lógico, tem as obrigatórias e aquelas que você vai aprendendo. Mas eu acho que um grande diferencial hoje é o que a gente chama o hard skill e o soft skill. O hard skill você aprende, você estuda, você aprende, né? Eu acho que o grande diferencial aqui é um soft skill, que é o quê? É você estar atento ao que o seu cliente está falando, você ter a capacidade de ouvir, prestar atenção no que ele está falando, entender, e aí sim você endereçar a solução para o problema dele, né? Isso é um soft skill, porque um hard skill você vai ouvir e você, essa aqui é a solução que você precisa. Não, não é assim. Então, acho que essa questão de você trabalhar o seu soft skill. E um treinamento que eu fiz na Microsoft, que para mim também foi um grande diferencial, foi esse de saber aprender a escutar. Né? Então, escuta. Escutativa, presta atenção. Foca naquilo que a pessoa está falando. Você possui uma bagagem técnica muito grande. Você entrou na Microsoft como TAM, né? Então, totalmente técnica, e hoje você está muito mais focado nessa parte de adoção. Você vê essa sua transição dentro da Microsoft, você sendo uma pessoa hoje que tem uma entrada maior no cliente pelo fato de você entender o técnico, entender a parte de negócio e conseguir ser mais propositiva? Eu acredito que sim, Theo. E nessa minha jornada dentro da Microsoft, eu tive a grata oportunidade de poder trabalhar desde a área de serviço. Então, como você já comentou, né? Eu entrei como TAM, que era da área de suporte, então era para fazer gestão de contrato de suporte. Então, ali é o dia a dia de você trabalhar com o cliente em crise, né? Lógico, o foco não era trabalhar em crise, mas a gente tinha que estar preparado para a crise. Depois eu fui para a consultoria, que já é um outro perfil. Você vai trabalhar com projeto, né? Legal. E aí depois você entrega para o time de suporte para ele continuar ali com o cliente. E depois eu fui para a área de sucesso do cliente. Então, fui trabalhar com a adoção. E é um trabalho que eu acho que mesmo mudando de posição hoje para a parte de vendas, eu ainda levo. Porque eu entendo que a solução que a gente vende hoje não é mais o software de caixinha, como era um tempo atrás, né? É o software como serviço, ou seja, é um serviço que ele contrata. Se o cliente não está mais satisfeito com aquele serviço, ele troca, ele contrata outro, ou ele reduz o contrato. Então, eu levo até hoje, falo assim, olha, para eu poder continuar vendendo, ter aquele cliente fidelizado, eu tenho que trabalhar a adoção. Então, de novo, eu trabalho aqui na venda, mas focado ali na adoção. Peraí, como é que nós vamos fazer a adoção disso aqui? Como é que a gente vai ter o time da Microsoft que vai conduzir a adoção? Como é que a gente vai ter o time dos parceiros para conduzir a adoção? Você traz a segurança para o cliente, né? Que Exatamente. E é bacana isso também, porque na área de adoção, a gente tinha muito contato com as áreas de negócio. Então, você aprende muito das áreas de negócio e que agora, na área de vendas, é mais fácil de você ir lá e caminhar. Né? Muito legal. Hoje você está trabalhando esses projetos de adoção dentro do cliente. E como que você tem introduzido hoje essa questão de IA com acessibilidade? Como é que está sendo essa abordagem hoje lá na ponta do cliente? A questão de demanda, como é que está a demanda dos órgãos? Se existia demanda represada, como é que está isso hoje? Bom, quando a gente fala de IA e acessibilidade, a gente começa a trabalhar
com áreas que muitas vezes a tecnologia não chega, né? Então, a gente fala muito com as áreas de RH, a gente fala com as áreas de capacitação. Por quê? São essas áreas que estão mais no dia a dia, que tem ali o conhecimento das pessoas que tem algum tipo de deficiência, que está mapeado e que a organização conhece. E eu procuro levar a IA e a acessibilidade de uma forma que as pessoas percebam que a acessibilidade, quando a gente fala de acessibilidade, não é somente para a pessoa com alguma deficiência. A acessibilidade é para todas as pessoas. Uau. E aí eu começo trazendo exemplos de recursos de acessibilidade que nasceram com foco em acessibilidade, mas que hoje várias pessoas utilizam e não sabem que é acessibilidade. Um exemplo. Sabe quando você vai fazer uma reunião no Teams, você está com a câmera aberta e aí você coloca aquela imagem de fundo de câmera, né? Você sabe que ele ali é um recurso de acessibilidade ou nasceu como recurso de acessibilidade? Não. Uau. Pois é. Tinha uma engenheira na Microsoft, uma mulher indiana, que ela é uma pessoa surda oralizada. O que é uma pessoa surda oralizada? Ela não ouve, mas ela fala e ela faz leitura labial. Então, ela participava de reuniões com câmeras abertas e era muita informação, né? Porque você não tinha imagem de fundo de câmera, então às vezes tinha gente passando, ou enfim, era um ambiente mais aberto, e ela não conseguia focar na imagem para fazer a leitura labial da pessoa. O que ela pensou? Bom, se a gente tivesse uma tecnologia que a câmera está aberta e a gente tem o foco só na imagem da pessoa e o que está atrás pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem estática, pode ser uma tela azul, pode ser um fundo todo branco ou uma foto, mas que eu consiga focar na leitura labial. E assim nasceu o recurso de imagem de fundo de câmera. Uau! E todo mundo usa hoje. Né? E a gente usa e não sabe, certo? Recursos como a legenda, e aí saindo um pouco só de tecnologia. Você vai ao cinema, você vai assistir um filme de idioma estrangeiro. O que tem nesse filme? Uma legenda em português. Certo. Esse é um recurso de acessibilidade. Não porque você é uma pessoa com uma deficiência auditiva, mas porque aquele idioma, para você precisa de um recurso para que você entenda melhor. Então, você tem a legenda, certo? Certo. Você vai ao cinema assistir um filme nacional, um filme brasileiro. Ele tem legenda, Theo? No cinema? Não. Ele é acessível? Não. Não. Por quê? Celina, você está indo muito profundo no seu discurso. Cara, eu estou aprendendo muito aqui. E aí, então, esse recurso de legenda, por exemplo, quando a gente coloca nas soluções de uma reunião online, né, começa aí um recurso de acessibilidade. E o que o Copilot vem para agregar ou melhorar mais ainda a acessibilidade? Com o Copilot, a gente consegue, por exemplo, numa reunião, grava a reunião e você tem um Copilot que você pode conversar com ele ao longo da reunião ou depois da reunião para que ele faça um resumo para você. Olha, me dá mais detalhes sobre o que o Theo falou quando a gente falou desse tema de acessibilidade. O Copilot vai responder para você. Né? Pensa numa pessoa com uma deficiência visual e que ela usa um leitor de tela. Tá? Uma pessoa cega usa o recurso de leitor de tela, que é a tecnologia assistiva. O leitor de tela, ele vai ler o conteúdo da tela que está com foco. Então, certo. Se você está na reunião, o leitor de tela vai ler o conteúdo daquela reunião. Pensa que eu sou uma pessoa que usa o leitor de tela, mas eu quero fazer anotações daquela reunião. Eu vou para um OneNote, por exemplo. Qual a tela que eu estou com foco? O OneNote. Eu não estou mais com foco na reunião. Então, meu leitor não está mais lendo o conteúdo da reunião. Certo. Eu perco o que está sendo conversado lá, o que está no chat, enfim. Com o Copilot, agora, essas pessoas não precisam mais ficar fazendo anotação.
ela usa o Copilot, ela participa da reunião sem a preocupação de anotar e tudo mais, e no final ela tem um resumo, ela pode pedir ao Copilot fazer o resumo para ela. Isso posso falar para você que funciona super bem. Eu não vivo mais sem. Fizemos uma semana de jornada de treinamentos no cliente, a gente gravou todo o conteúdo. E aí, eu pedi para o Daniel, porque a gente está montando uma estrutura online que, por exemplo, Theo, eu preciso fazer uma jornada de adoção no cliente XPTO. Eu vou liberar o login e acesso e toda a trilha de treinamento vai estar lá. Só que a gente gravou isso através do Teams. E quando eu cheguei pro Daniel, eu falei assim, Daniel, a gente vai precisar separar por tópicos. Ele começou a falar com o Copilot e já foi colocando os tempos do vídeo. Ele já tá pronto, eu só preciso fazer os recortes agora e colocar. Em meia hora estava pronto, né? Eu falei assim, eu achei que ia dar um trabalhão. E, cara, foi assim para poder fazer. Foi sensacional. É como a IA ajuda a gente no dia a dia. E como ajuda. E hoje... Quantos órgãos hoje você está atendendo já falando, ou já estão em projetos de adoção de Copilot, ou que você já está falando dessa tecnologia lá dentro, que já estão se preparando para um processo, por exemplo, de aquisição? Já tem vários aqui utilizando, né? Posso falar nomes? Pode. Pode. Vamos lá. Recentemente, a gente, agora no final do ano mesmo, né, a gente finalizou um processo de contratação do Copilot já do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então, legal. Lá a gente já começou as atividades de adoção, e lá é muito interessante que a adoção está começando da forma com que a gente aprendeu que tem que ser feito, né, Theo? Ou seja, começar pela autogestão. Então, está sendo encabeçado pela autogestão. Então, a gente sabe que dessa forma a gente vai ter sucesso. Tem a ANEEL também, legal. Que também teve uma contratação, e lá a gente também já está começando a adoção. Tem um outro cliente que eu atendo, que é o Sebrae, e legal. O Sebrae também é Sebrae Nacional? Sebrae Nacional. E assim, é o Sebrae Nacional, e Sebrae. São 27 unidades de federação, né? Então, na verdade, são 27 clientes Sim. no final do dia. E lá também a gente já começou o projeto de adoção. E como o próprio Sebrae disse, ele falou assim, olha, aqui eu estou plantando a sementinha do Copilot para que as unidades de federação, então, possam conhecer o potencial do Copilot, e aí cada unidade de federação depois pode ir lá e contratar mais licenças, né? Então, tem esses 3 que estão recentes agora, tem outros órgãos que estão em fase de publicação de digital para contratar aí nas próximas semanas, até nos próximos meses. A gente tem em São Paulo a Secretaria Estadual de Educação, que legal. Também já está com o Copilot. A gente tem diversos clientes de educação também. E aí, falando de educação, eu achei muito bacana, ano passado, eu pude participar de um evento de educação em São Paulo, e foi muito interessante um debate que eu assisti, porque muitas vezes não, algumas pessoas pensam, né, falam assim, poxa vida, mas se eu levar a IA para a escola, o aluno não vai mais aprender, o aluno não vai mais saber escrever, não vai mais saber pesquisar. E aí a conversa que teve nesse painel foi muito interessante, porque essas escolas, elas vinham com uma outra visão. Aí ela já está aí, queira ou não. Então, e aí essa é a mesma coisa que a gente leva não só para as escolas, mas para qualquer outro segmento. Se você não tem um uso da IA de forma intencional, ou seja, se você já não diz dentro da sua organização, olha, aqui sim nós usamos a IA que a gente utiliza é essa e essa, então você pode usar dessa forma, e você tem uma governança disso, ela vai ser utilizada de forma que você não tem mais controle, os seus dados podem ser utilizados, enfim, para treinar um modelo que vai utilizar suas informações de forma indevida. Enfim, essas escolas, elas colocaram o seguinte, é melhor o meu aluno aprender a usar a IA da forma correta do que usar de forma indiscriminada e de forma não segura, que era a principal
a principal preocupação deles é a segurança. Aí nisso a gente está muito bem com a Microsoft, que a Microsoft tem uma responsabilidade muito grande, né, com o Copilot, né, nessa parte de segurança. Muito. A Microsoft é uma empresa de solução de tecnologia, né, Theo? Então, a gente não tem o menor interesse em colocar em risco esse serviço que a gente entrega ao nosso cliente. Então, seja a parte de segurança, privacidade, conformidade. Imagina, se a gente vai brincar com isso. Se a gente brinca com isso e tem alguma falha, é o nosso business que está em jogo. Então, não faz o menor sentido. Então, de fato, a gente leva isso muito a sério. Esse é o nosso core. A gente não tem outro negócio. Sim. A gente não tem venda no varejo. A gente não tem ads. Né? A gente não tem outro serviço, entendeu? Esse aqui é o nosso negócio. Sim. Então, por isso que a gente tem uma preocupação muito grande. Não. E você você citou muito bem os seus clientes, assim, o que eu acho fantástico é que você está clientes educacionais, como por exemplo o Sebrae, né, porque ele é, né, um cliente educacional, e você também está no judiciário. Quais são as expectativas, por exemplo, de um cliente do judiciário, de um cliente da parte educacional com o Copilot? Você tem mais ou menos uma visão sobre a expectativa deles, que eles esperam com essas tecnologias? O judiciário é o que a gente vê, o que a gente fala, né? Hoje os advogados já usam a IA, então o volume de processos que chegam no tribunal, ele cresce muito mais rápido. Por quê? Porque na ponta o advogado já está utilizando, então mais rapidamente ele começa a gerar o volume dos processos e mandar para os tribunais. Boa visão. E o tribunal ele tem que estar preparado também para dar vazão àquilo tudo. Com o quantitativo de pessoas somente, ele não consegue dar vazão ao volume que cresce. Então, ele também tem que trabalhar com a IA para otimizar aquilo. Então, seja para ler os processos que eles recebem, né, fazer uma primeira análise, gerar os documentos depois. Então, é essa a visão que a gente leva para o judiciário. Para a educação, é o professor. Como é que isso pode melhorar o dia a dia do professor em sala de aula? Como é que pode melhorar o dia do professor quando não está em sala de aula e precisa gerar material, conteúdo para os seus alunos? Né? Então, a IA pode otimizar isso tudo. Tá? Sensacional. Celina, falar com você sempre é muito agradável. Eu aprendo muito. Eu descobri coisas aqui que eu não fazia a menor ideia, que é a questão do background, existia um porquê de acessibilidade. Você sabia disso, Daniel? Não. Ó, sensacional. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para a gente encerrar esse podcast. A mensagem da Celina mesmo para as pessoas. Impacte vidas através das suas palavras hoje. Nossa, que responsabilidade. Hein? Total, já coloca era. assim logo. Eita, pronto, vamos lá. Bom, vamos lá por partes, né? Se eu puder dividir em partes, como o Jack. Em relação à acessibilidade, que é um tema que eu sou extremamente apaixonada. Eu aprendi com a acessibilidade o seguinte. Hoje, a Celina é uma pessoa que não tem nenhuma deficiência. Mas eu tenho planos de envelhecer. E quando a gente vai envelhecendo, a gente não tem jeito, a gente adquire alguma deficiência. Seja ela motora, seja ela auditiva, visual, né? E aí a gente tem que ter ambientes, a gente tem que ter serviços, produtos preparados para atender todas as pessoas. E aí entra a acessibilidade. Uau. Então, eu tenho para mim que tudo que eu puder fazer e ter uma visão para melhorar a acessibilidade daquilo é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu também quero me beneficiar disso, né? Então, isso é um ponto. Um outro ponto, eu acho que é importante, que eu tenho aprendido muito, é você ter metas. Seja ela do que for. Não necessariamente só no trabalho. Uma meta do seu dia a dia, uma meta da sua vida. De novo, eu tenho planos de envelhecer.
eu tenho planos de ter autonomia quando velhinha, né? Eu e o Ailton, meu marido, a gente fala assim, que a gente quer ficar junto até ficar bem velhinho. Uhum. Só que para ficar bem velhinho, a gente tem que estar velhinho bem. Boa. E como é que a gente pode estar velhinho bem? Se hoje a gente trabalhar o que a gente quer no futuro. Então, qual é a meta? Cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde mental. Né? Não adianta ser um velhinho, mas um velhinho que é totalmente dependente de outras pessoas. Então, assim, é ter autonomia. O que é ter autonomia? Eu poder me levantar, eu poder caminhar, poder fazer as minhas coisas sozinha. E para isso eu tenho que construir isso hoje. Então, é o quê? Cuidar da minha saúde. Indo para a academia, fazendo exercício, né? Trabalhando para ter, e isso é uma coisa que eu aprendi, ter massa muscular para sustentar o esqueleto e você poder Boa. andar. Então, acho que isso é uma coisa que eu tenho como meta lá na frente. E eu acho que assim, um objetivo que eu tenho desde muito jovem, uma vez eu me lembro, uma amiga minha perguntou assim, o que você quer da sua vida? Sabe aquelas coisas assim, né? O que você quer da sua vida? Eu parei, olhei assim, tem uma coisa que eu quero da minha vida, ser feliz. Uau. E o ser feliz é um conjunto disso tudo, né? Ou seja, então, você ter saúde, você estar bem com as pessoas, você conseguir trabalhar por conta de um objetivo, né? De um propósito, né? E quando você tem isso como objetivo, o que você fizer aqui, seja o trabalho que for na sua vida profissional, você vai atingir. Se você trabalhar com esse foco, tudo que você fizer aqui no meio, você vai ter sucesso. Caraca, eu tô impactadíssimo aqui com essa mensagem sua final. Celina, eu te agradeço, querida, pela sua presença. Obrigada pelo espaço. Quero trazer você mais vezes aqui. Eu quero estar mais presente com você em todos os seus projetos, porque é sempre um prazer extraordinário estar trabalhando com pessoas como você. Muito obrigado pela tua visita aqui. E onde é que as pessoas acham você nas redes? Meu LinkedIn é Celina Nakayama. O meu Instagram é Celina Chiemi. Chiemi é o meu nome japonês. Se conectem comigo, né? O meu Instagram são mais coisas de vida pessoal, de como é que meu estilo de vida, que eu acho que é um foco. O meu Instagram é mais pessoal, então lá eu falo mais de trabalho, de acessibilidade, das soluções Microsoft, das coisas mais profissionais. Mas se conectem lá comigo. Então é isso, pessoas. Eu agradeço a presença de todos vocês e eu vejo vocês nos próximos episódios do nosso 4Cast.